Olá, hoje estudaremos duas patologias, doença arterial periférica obstrutiva e insuficiência venosa profunda. Vamos iniciar pela doença arterial periférica obstrutiva. Trata-se da obstrução ou estreitamento do lúmen das artérias do corpo, das artérias periféricas do corpo, sejam nos seus ramos principais ou sejam nas suas ramificações. A doença arterial periférica obstrutiva está associada com fenômenos ateroscleróticos sistêmicos, ou seja, relacionado com o desenvolvimento progressivo da placa de gordura, que porventura vai vir a provocar obstruções nos ramos arteriais. É uma patologia que apresenta um alto risco de trazer complicações para o paciente, bem como mortalidade cardiovascular. E acaba por repercutir também na qualidade de vida dos seus pacientes. A doença arterial periférica obstrutiva é mais comum em homens do que em mulheres. E o prognóstico depende da localização da oclusão, do desenvolvimento de circulação colateral para compensar o fluxo arterial reduzido e, na doença aguda, do tempo decorrido entre a oclusão e a sua remoção. A claudicação intermitente é o mais frequente sintomas da doença arterial periférica obstrutiva. Claudicação é quando o paciente apresenta uma marcha claudicante, e intermitente, porque essa dor normalmente durante o esforço ela aparece e durante o repouso ela diminui. No entanto, os sinais e sintomas da doença arterial dependem do local da oclusão. Por exemplo, na artéria ilíaca, o paciente vai apresentar claudicação intermitente na região lombar, nádegas e coxas. Na artéria mesentérica, o paciente pode apresentar dor abdominal aguda e súbita, náuseas, vômitos, diarreia. Nas artérias femoral e poplítea, o paciente apresenta claudicação intermitente aos esforços, dor em panturrilha. Já na artéria braquiocefálica, o paciente pode apresentar sinais e sintomas semelhantes ao da oclusão vértebro-basilar. E entre todos esses sinais e sintomas, todos estão relacionados com o nível de obstrução pela placa de gordura. Então, essa obstrução pela placa de gordura acaba levando à redução da chegada de sangue para os membros inferiores, principalmente, que são os mais acometidos, durante o esforço físico. E normalmente essa claudicação intermitente ela desaparece logo após o repouso. É importante destacar que a presença de doença arterial periférica obstrutiva é um marcador de aterosclerose sistêmica. Isso significa dizer que, se o indivíduo tem uma obstrução por placa de gordura numa artéria periférica, seja nos membros superiores ou inferiores, a doença arterial periférica obstrutiva sugere a ocorrência de placas de gordura em todo o sistema, o que acaba por aumentar e trazer um risco aí de complicações, tanto de doenças cardiovasculares como doenças cerebrovasculares, como acidente vascular encefálico, como infarto agudo do miocárdio. Então, quando a gente fala de doença arterial periférica obstrutiva, nós estamos falando de uma placa de gordura que se desenvolveu ao longo da vida pela exposição aos vários fatores de risco na camada íntima da parede do vaso sanguíneo. Progressivamente, leva a uma redução do fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma diminuição da quantidade de oxigênio disponível para os tecidos, fazendo com que o dióxido de carbono ele tenda
a acumular nessas regiões que não recebem oxigenação adequada. A fisiopatologia da doença arterial periférica obstrutiva resulta habitualmente da aterosclerose, na qual placas de gordura fibrosas acabam estreitando o lumen dos vasos sanguíneos. Essa oclusão pode ocorrer de forma aguda ou progressiva ao longo de 20 a 40 anos. Os locais mais comuns são as bifurcações dos vasos ou áreas de saída de ramos dos vasos. O estreitamento dos lúmens, que são os canais dentro dos vasos, reduz o volume de sangue que pode fluir por eles, provocando insuficiência arterial na área afetada. A isquemia, habitualmente, ocorre quando os lúmens do vaso sofreram pelo menos 50% de estreitamento, reduzindo o fluxo sanguíneo a um nível em que este não é mais capaz de suprir as necessidades dos tecidos e dos nervos. Então, a fisiopatologia da doença arterial periférica obstrutiva se assemelha com a formação da placa de gordura nas artérias coronarianas, que vai levar ali a doença arterial coronariana, a DAC. Inicialmente, eu tenho uma agressão à parede arterial por alguns dos fatores de risco, hipertensão, diabetes. Essa agressão aí vai alterar a permeabilidade da membrana do vaso sanguíneo, fazendo com que exista uma penetração das células de gordura de baixa densidade, o LDL, o colesterol ruim, na parte íntima, na camada íntima do vaso sanguíneo. O LDL, que é o colesterol ruim, acaba ficando retido, se acumulando, agregam-se a outras proteínas intracelulares, tendendo aí a uma aglutinação, a uma união. Diante disso, vai existir aí uma estimulação, né? Vai ser dado início a um processo inflamatório, inicialmente através da adesão de leucócitos na parede endotelial. Esses leucócitos vão atrair os monócitos, vão atrair os linfócitos, e essas células de defesa do corpo são responsáveis por inflamar cada vez mais o processo inflamatório. Ainda na parede do vaso, os monócitos eles vão se diferenciar em macrófagos, que vão captar esse colesterol ruim, e com o excesso de colesterol ruim captado, vão se formar células espumosas. Então, os monócitos se transformam em macrófagos, que fagocitam o colesterol ruim, e os macrófagos acabam se transformando em células espumosas. Esse aprisionamento do colesterol ruim é capaz de desencadear uma resposta inflamatória potente, por meio da quimiotaxia e migração de mais monócitos e linfócitos. Diante do acúmulo de gordura e da fagocitose por parte dos macrófagos, que vão se converter em células espumosas, essas células espumosas vão acabar sofrendo a apoptose e a quebra da parede dessas células de defesa vão promover novas oxidações do colesterol ruim, levando ao acúmulo de restos celulares, toxinas, moléculas, ampliando cada vez mais a resposta inflamatória. E à medida que essa atividade inflamatória aumenta cada vez mais a passagem de substâncias pela camada íntima do vaso sanguíneo. Isso aí favorece cada vez mais a entrada e o acúmulo do colesterol ruim, estimulando então o processo de formação da placa de gordura. Todo esse processo inflamatório, toda essa evolução do desenvolvimento da placa de gordura
vai fazer também que haja uma migração das células musculares lisas, da camada média para a camada íntima. Existe uma alteração na parede dos vasos sanguíneos e essa alteração aí ela é guiada pelos mediadores de inflamação. Então, as células musculares lisas vão acabar ficando em volta dessa placa de gordura, inervando, vascularizando essas placas de gordura. Diante disso, com essa exposição dos vasos sanguíneos à placa de gordura, esses vasos sanguíneos aí podem estar susceptíveis a rompimento. Além disso, pode também comprometer esse rompimento, vai estimular o processo de recrutamento das moléculas responsáveis pela formação do tampão plaquetário e, consequentemente, vai aumentar aí a chance de trombogenicidade. Isso significa dizer que o indivíduo fica muito mais predisposto à formação de trombos. Diante desses mecanismos aí, vai haver um comprometimento a longo prazo do fluxo sanguíneo, levando ao acúmulo de restos de reações químicas, entre eles acúmulo do CO2, o que vai fazer com que o sangue apresente ali uma acidose. E o sangue ácido vai ser responsável por estimular as terminações nervosas e o sangue ácido, estimulando as terminações nervosas, vai trazer então para o paciente a sensação de dor ou desconforto. Esse mecanismo é o mesmo mecanismo que acontece lá no infarto, que vai levar à dor precordial, e aqui a redução do fluxo sanguíneo do sangue oxigenado e acúmulo de CO2 e outros metabólitos vai provocar dor. No caso, dor nos membros superiores ou principalmente nos membros inferiores. Então, por causa dessa dor, o indivíduo vai apresentar a claudicação durante a marcha. Quem são as pessoas propensas a desenvolver doença arterial periférica obstrutiva? Aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, com histórico de doença cardiovascular, dislipidemia e idade avançada. Então, acaba que a doença arterial periférica obstrutiva é uma complicação muito comum dos fenômenos de aterosclerose. O mecanismo de oclusão pode ser endógeno, induzido por formação de êmbolo ou trombose, ou exógeno, causado por traumas, fraturas. Os fatores predisponentes acabam, como já foi dito, incluindo o fumo, o próprio envelhecimento, diabetes mellitus, infarto agudo do miocárdio ou doença relacionada à doença cerebrovascular, como por exemplo o acidente vascular encefálico. Quando falamos em classificação da doença arterial periférica obstrutiva, nós temos escalas, E essas escalas elas são importantes na hora da classificação do paciente. Entre essas escalas, nós temos a classificação de Fontaine e a classificação de Rutherford. Fontaine classifica aí os pacientes em 4 estágios. E a classificação de Rutherford classifica o paciente em 7 categorias. Em 2, são incluídos os pacientes assintomáticos. Então aqui nós temos as 2 escalas de classificação da doença arterial periférica obstrutiva. Na classificação de Fontaine, que são 4 estágios, no estágio 1, o paciente é considerado assintomático. No estágio 2A, o paciente apresenta claudicação intermitente limitante. Já no estágio 2B,
o paciente apresenta claudicação intermitente incapacitante, mais grave, impossibilita o paciente de realizar suas atividades de vida diária. Já no estágio 3, o paciente apresenta dor relacionada à isquemia, mesmo em repouso. Já no estágio 4, o paciente apresenta lesões tróficas, lesões de pele. Já a classificação de Rutherford, que divide aí o paciente em 7 categorias, a contar do 0. Na categoria 0, o paciente ele é assintomático. Na categoria 1, o paciente apresenta uma claudicação considerada leve. Na categoria 2, o paciente apresenta uma claudicação considerada moderada. Na categoria 3, o paciente apresenta uma claudicação considerada severa. Na categoria 4, o paciente apresenta dor mesmo em repouso. Na categoria 5, o paciente apresenta lesões de pele pequenas. E na categoria 6, o paciente já apresenta necrose extensa, certo? Importante. Então, tanto o estágio 4 quanto a categoria 6 correspondem aos estados mais graves da doença arterial periférica. O diagnóstico da doença arterial periférica obstrutiva, em geral, é feito pela história do paciente e pelo exame físico. Mas alguns exames acabam sendo úteis no diagnóstico da doença, como a arteriografia, que acaba demonstrando tipo, trombo ou êmbolo, e a localização da obstrução, assim como os graus de obstrução e de circulação colateral. Além disso, a ultrassonografia com ecodoppler colorido e a pletismografia, que são exames não invasivos, mostram na doença aguda diminuição do fluxo sanguíneo distal à oclusão. Além disso, a eletroencefalografia e a tomografia computadorizada podem ser necessárias para excluir lesões cerebrais. Um outro exame também importante para o diagnóstico da doença é a oftalmodinamometria, que auxilia a detectar o grau de obstrução na artéria carótida interna por meio da comparação da pressão na artéria oftálmica com a pressão da artéria braquial do lado afetado. Uma diferença superior a 20% entre essas pressões acaba sugerindo insuficiência. Além disso, nós também temos a angiografia por subtração digital. O tratamento da doença arterial periférica obstrutiva depende principalmente da causa, da localização e do tamanho da obstrução. Em situações crônicas leves, a cessação do tabagismo, o controle da hipertensão, a realização de exercícios leves, como caminhadas, são bem indicados. Agora, para oclusões crônicas, o tratamento com antiplaquetários pode ser iniciado nesse perfil de paciente. No entanto, a prevenção secundária de doenças cardiovasculares inclui mudanças no estilo de vida do paciente, bem como a cessação do tabagismo, prática de atividade física regular, de preferência diária, e controle ponderal do peso, da alimentação, etc. O tratamento medicamentoso é importante, principalmente para controle da doença de base, como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia. O tratamento farmacológico também é importante e a fisioterapia acaba sendo útil no processo de reabilitação vascular desse paciente através do exercício físico, que é útil para aumentar a capacidade funcional do paciente e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida
do mesmo. O processo cirúrgico vai visar o restabelecimento da circulação normal para essa área afetada pela doença arterial periférica obstrutiva. E existem várias técnicas cirúrgicas, como a embolectomia, que é quando um catéter com balão na ponta é utilizado para remover o material trombótico da artéria, assim como é utilizada para várias obstruções mesentéricas, femorais ou poplíteas. A utilização do tratamento através da angioplastia com balão, quando um balão inflado ele acaba comprimindo a obstrução. Pode ser feita uma angioplastia laser, quando a obstrução é retirada e vaporizada utilizando laser com ponta quente, bem como a utilização de stents, que é um conjunto de fios que alargam e moldam a parede arterial, e esse conjunto de fios é inserido nessa região, a fim de evitar uma reoclusão. Esse instrumento segue a angioplastia a laser ou a aterectomia. A aterectomia, por sua vez, é quando a placa é removida utilizando um mecanismo de perfuração ou fatiamento. O tratamento fisioterapêutico na doença arterial periférica obstrutiva tem sido uma proposta de tratamento para esses pacientes que apresentam claudicação intermitente. Então, através da fisioterapia, é possível aumentar a capacidade funcional e isso acaba repercutindo na qualidade de vida do paciente, bem como na evolução da doença, o prognóstico da doença. Além disso, a prática de atividade física acaba reduzindo o estresse do paciente. A gente sabe que o estresse é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. A atividade física por si só leva ao aumento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, se eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo e da oxigenação tecidual, vai aumentar o limiar de dor do paciente. Então, para o paciente sentir dor, é preciso, de fato, que a atividade leve a um esforço, seja de grande esforço, a ponto de repercutir na circulação sanguínea. Mas, diante desses mecanismos todos, formação de novos vasos, melhora do fluxo sanguíneo, esse limiar de dor vai demorar a ser atingido e, consequentemente, vai demorar para fazer com que o paciente manifeste mais uma vez a claudicação intermitente. No entanto, apesar desses vários benefícios, a fisioterapia não é utilizada de forma rotineira na prática clínica. Agora, vamos falar sobre insuficiência venosa profunda. A insuficiência venosa profunda repercute entre os vasos sanguíneos a porção venosa, as veias. Quando estamos falando de insuficiência venosa profunda, estamos falando de um conjunto de manifestações clínicas, vários sinais e sintomas causados por alguma anormalidade do sistema nervoso periférico. Que anormalidades são essas? Refluxo do sangue, obstrução ao fluxo sanguíneo ou as duas coisas, tanto refluxo quanto obstrução venosa. Geralmente, essas anormalidades acabam acometendo principalmente os membros inferiores. Nessas imagens, nós temos aqui uma representação das veias. Então, o fluxo sanguíneo ele acontece de que maneira? A partir do momento que existe o bombeamento do sangue, esse fluxo sanguíneo aumenta a sua pressão e ele acaba forçando a abertura das válvulas venosas, fazendo com que o sangue passe para uma porção adiante. À medida que essa pressão diminui, as válvulas elas fecham
e, consequentemente, impedem que o líquido ele não retorne, garantindo assim a transmissão normal do sangue em direção ao átrio direito e ventrículo direito. Quem são os pacientes expostos ou que tenham fatores de risco à insuficiência venosa profunda? Aqueles pacientes que têm uma idade avançada, pacientes do sexo feminino, e isso também tem a ver com o número de gestações de uma mulher, a presença de obesidade e o histórico familiar de doenças venosas. Veias varicosas é um achado importante também. Em relação à fisiopatologia da insuficiência venosa profunda, a causa principal de todos os sintomas apresentados por um paciente com insuficiência venosa profunda é uma hipertensão venosa. Então, nós temos um aumento da pressão dentro das veias. Inicialmente, essa hipertensão venosa pode levar ao surgimento de varizes primárias, dilatações, e essas varizes normalmente são a etapa inicial do desenvolvimento da insuficiência venosa profunda. Essas varizes estão associadas aí com um processo de insuficiência dentro das válvulas. Por quê? Porque essas varizes, essas veias dilatadas, correspondem aí, a um afastamento das suas cúspides. Os folhetos, as válvulas venosas, por causa da hipertensão, acabam sofrendo esse afastamento e, consequentemente, levando a uma dilatação venosa. Diante disso, o líquido ele tende a retornar. A válvula que impediria que ocorresse esse refluxo, agora aberta pela dilatação da veia, vai fazer com que esse líquido retorne, aumentando a pressão hidrostática. No primeiro momento, quando esse líquido ele sai da veia e vai para o espaço intersticial, já que existe uma pressão muito grande ali, a substância, o líquido, ele vai acabar extravasando para o espaço intersticial. Além do líquido, pequenas proteínas também acabam vazando. Quando ocorre um aumento discreto desse líquido para o espaço intersticial, os vasos linfáticos vão ser responsáveis por drenar esse líquido de volta para a circulação, evitando assim a formação do edema. Agora, se existe aí um processo de continuidade ou piora do quadro de hipertensão venosa, essa entrada de líquido no espaço intersticial, essa entrada de proteínas celulares no espaço intersticial, entre as células do corpo, vai fazer com que a capacidade linfática ela seja ultrapassada. O sistema linfático trabalha lentamente, produz cerca de 120 ml de linfa por hora. E se o sistema linfático não vai dar conta dessa drenagem do líquido extravasado do espaço venoso, consequentemente vai surgir aí o edema no paciente com insuficiência venosa profunda. Simultaneamente a todo esse processo que foi mencionado, existe aí a ativação também de moléculas de adesão intercelular, além de citocinas, interleucinas, fator de necrose tumoral, que são células responsáveis pela sinalização de processo inflamatório no corpo. Então, diante da hipertensão venosa, que levou a um afastamento das cúspides, existe também a instalação de um processo inflamatório, iniciado aí pela ação dos macrófagos e neutrófilos. Diante disso, diante da hipertensão
E diante do processo inflamatório, as paredes dos vasos vão ter uma alteração da sua permeabilidade. Essa permeabilidade aumenta, fazendo com que a passagem de líquidos, o extravasamento de líquidos, agora seja maior. Além disso, e ainda nesse processo inflamatório, os fagócitos vão tentar absorver todos esses elementos, aumentando então a produção de grânulos citoplasmáticos, que contêm substâncias que contêm radicais livres de oxigênio. E o oxigênio livre no organismo, ele pode apresentar efeitos tóxicos. Isso aí acaba potencializando cada vez mais essa resposta inflamatória. Diante desse cenário, o tecido nas regiões mais acometidas acaba se tornando deletério para as próprias células do corpo. Junto ao aumento da pressão venosa, acaba também acontecendo, pelo excesso de pressão, uma compressão dos vasos e uma diminuição da circulação sanguínea. Consequentemente, isso aí acaba diminuindo a oxigenação dos tecidos e as trocas metabólicas, levando ao acúmulo de metabólitos mais uma vez. Nesse cenário de hipertensão venosa, processo inflamatório, existe aí uma quebra das hemácias. E quando as hemácias elas quebram, existe a liberação de uma substância chamada hemoglobina. E a hemoglobina, por sua vez, ela acaba sendo quebrada em uma outra substância chamada hemosiderina. A hemosiderina é extremamente irritante aos tecidos. Então, isso acaba trazendo, além das alterações de coloração de pele, sensações de coceira. Um paciente com insuficiência venosa profunda apresenta, diante desses mecanismos todos, de hipertensão venosa, edema e liberação de substâncias tóxicas aos tecidos do corpo, as sensações de formigamento, dor, queimação, pode apresentar câimbras musculares, edema. Devido ao edema, sensação de peso ou latejamento, prurido cutâneo, coceira na pele, em decorrência da lise da hemácia, liberação da hemoglobina e formação da hemosiderina, além das pernas inquietas e a sensação de pernas cansadas e fadiga corporal. A insuficiência venosa profunda também tem uma classificação. A gente chama essa classificação de classificação CEAP. E a classificação CEAP leva em consideração os sinais clínicos do paciente, a origem da doença, a anatomia e o processo fisiopatológico. É a escala mais conhecida para a classificação da insuficiência venosa profunda. No entanto, essa escala aí não permite que a gente consiga acompanhar a evolução dos tratamentos que são propostos à insuficiência venosa profunda. Por exemplo, em relação aos sinais clínicos, nós temos aqui algumas classificações relacionadas à ausência de sinais visíveis ou palpáveis da doença venosa, presença de veias varicosas, hiperpigmentação. A etiologia é congênita, primária, adquirida, não tem uma causa definida. Em relação à classificação anatômica, quem são as veias comprometidas? Superficiais, profundas, perfurantes, ou não tem uma localização definida?
Em relação ao processo fisiopatológico, trata-se de um refluxo, de uma obstrução, de ambos, ou a fisiopatologia não foi identificada. Diante desses sinais, não é possível a gente medir o quanto que o tratamento fisioterapêutico, medicamentoso, surtiu de efeito no paciente. Então, isso é uma grande limitação. Diante dessa limitação, foi desenvolvida uma outra escala de classificação, a Venous Clinical Severity Score. Essa escala ela leva em consideração 10 parâmetros clínicos. Existem 10 tópicos e cada um desses 10 tópicos vai receber uma pontuação que varia de 0 a 3. Então, se o paciente pontua 0 para os 10 parâmetros, a pontuação final dele é 0. Se o paciente pontua até 3 em todos os 10 parâmetros, a pontuação final dele vai ser 30. Quais são esses parâmetros? Dor ou outro sinal de desconforto ligado à doença venosa, veias varicosas, edema de origem venosa, hiperpigmentação, inflamação, endurecimento, número de úlceras abertas, duração da úlcera, tamanho da úlcera e se faz terapia de compressão. Esses são os 10 parâmetros. O paciente ele vai pontuar 0 se a resposta for não para todos os parâmetros. O paciente vai pontuar 1 com uma sintomatologia bem leve. Vai pontuar 2 se essa sintomatologia ela for moderada. E vai pontuar 3 se essa sintomatologia ela for severa. Ou seja, nessa escala que varia de 0 a 30 pontos, quanto maior for a pontuação do paciente, mais severo, mais crítico, mais grave é a insuficiência venosa profunda. O diagnóstico da insuficiência venosa profunda comumente é feito através da ultrassonografia com Doppler colorido. Vai ser feita uma avaliação anatômica do calibre, do tamanho do espaço venoso e certamente, diante da insuficiência venosa profunda, alguns achados são esperados, como a dilatação das veias, uma quantidade aumentada de líquido no espaço intersticial e uma diminuição do retorno venoso para o coração. Além disso, outros exames podem ser utilizados, como a fotoplexmografia, flebografia, a tomografia angiológica venosa ou a ressonância magnética angiológica venosa, ou ultrassom intravascular, que é um procedimento mais invasivo. O tratamento da insuficiência venosa profunda inclui curativos e compressão da doença venosa, medicações venoativas, escleroterapia, laser transdérmico, técnicas endovasculares para o tratamento de veias com grande calibre, tumescência perivenosa, termoablação endovenosa com laser ou radiofrequência e, em último caso, cirurgia convencional de veias tronculares, veias muito dilatadas. Em relação à fisioterapia, a fisioterapia tem um importante papel no processo, tanto de prevenção da doença, como no processo de reabilitação da doença. A fisioterapia age no sentido de aliviar todos aqueles sinais e sintomas, principalmente o edema,
e todos os sinais e sintomas decorrentes do edema. Além do alívio dos sintomas, a fisioterapia objetiva aí reduzir o risco de úlceras venosas e melhorar a qualidade de vida do paciente com doença venosa crônica, com insuficiência venosa profunda. Assim como na doença arterial periférica obstrutiva, a fisioterapia vascular ainda é recente e não é tão bem aplicada em todos os setores hospitalares, enfermaria, etc. Mas existem grandes avanços científicos relacionados à prática e controle, tratamento da insuficiência venosa profunda. Apesar dos benefícios relacionados à redução da incapacidade do paciente e da diminuição do quadro álgico, ainda não é uma fisioterapia vascular amplamente utilizada. O tratamento fisioterapêutico da insuficiência venosa profunda está relacionado à prática da cinesioterapia vascular. E quando eu falo em cinesioterapia vascular, eu estou falando de todas essas técnicas aqui. Exercícios de alongamento, exercícios metabólicos, que são exercícios de flexo e extensão de tornozelo e movimentos circulares com o tornozelo, exercícios de fortalecimento, principalmente da panturrilha, para aumentar a força de contração do tríceps sural, gastrocnêmio, que acabam aumentando o retorno venoso. A prática de exercício aeróbico também é importante, bem como os exercícios proprioceptivos, para melhorar equilíbrio e coordenação do paciente, que por muitas vezes, pela questão do edema e redução da amplitude do movimento articular, ficam comprometidos. Além disso, no paciente com insuficiência venosa profunda, é possível fazer drenagem linfática, a aplicação da pressoterapia. Pressoterapia é a utilização de botas pneumáticas no membro acometido por edema. Posicionamento de incentivo vascular, orientações vasculares e, para finalizar uma sessão, exercícios respiratórios. Dúvidas? Podem encaminhar para o e-mail pinheirofelipe@live.com ou uma mensagem no Instagram @pinheirofelipe.